Olá, uma ótima noite. Aqui é o Yoshiko Kadomoto e eu ensino mães a terem paciência, criarem filhos obedientes, respeitosos e, principalmente, sem usar a agressividade. Eu estou aqui nessa live de hoje, aguardando que você entre, que você mande aí para mim, se é a primeira vez que você está acompanhando aqui meu conteúdo, se você já acompanha meu conteúdo há mais tempo. Então, olha só, se você é a primeira vez que está aqui acompanhando a minha live, manda para mim que é a primeira vez e de onde você está me assistindo. E se você já acompanha aí meu conteúdo, coloca aí o coraçãozinho se você gosta, coloca o joinha aí no Facebook. E também eu peço que você vá avisando aí para suas amigas, mães, para seus amigos, pais que eu estou aqui. E na live de hoje eu vou falar uma dúvida que eu recebo com muita frequência aí das mães, por que o meu filho, quando cresce, ou seja, já passou aí da fase da infância, ele se afasta ou não conversa comigo. Então, é uma dúvida que é muito frequente, Na última live, por exemplo, tinha uma mãe falando de um filho aí de 29 anos. Então, independente, se o seu filho já é adulto, 29, 30 anos, ou se está na fase aí da adolescência, 15, 16, 17, 18 anos, manda para mim também as suas dúvidas, tá bom? Que se eu puder, eu vou estar respondendo aqui. Então, meu primeiro pedido foi, se você é a primeira vez que está aqui assistindo a minha live, manda para mim que é a primeira vez e de onde você está me assistindo. E se você já acompanha aí e gosta do meu conteúdo, coloca aí coraçõezinhos, coloca aí o joinha para eu saber que você está gostando aí do que eu passo para você. Então, na live de hoje, como eu falei, eu quero falar sobre essa questão, que um filho, quando ele cresce, por que de repente ele se afasta da mãe ou não tem uma relação tão próxima como ela gostaria. A primeira coisa, mãe, que acontece de erro, eu vou colocar assim, é quando você olha para o seu filho e acha que ele somente é o responsável por isso. Ah, meu filho mudou, meu filho se afastou. Sim, tem uma grande parcela que é do seu filho, mas tem uma outra parcela que eu diria que é maior do que a do seu filho, que é a sua parcela e é onde eu quero falar para você sobre o que eu falo em todas as lives. Então, tem mães aqui falando que é a primeira vez, lá de Criciúma, Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, então, você que é a primeira vez e você que já acompanha aí meu conteúdo e que gosta, manda para mim, como eu falei, coloca coraçãozinho, coloca joinha e, se possível, eu vou estar aqui respondendo as dúvidas e fica até o final que eu tenho uma coisa muito bacana para falar para você. Então vamos lá, por que o filho se afasta emocionalmente da mãe? Olha que a palavra é muito importante, se afasta emocionalmente. Pensa no seguinte, quando tem uma montanha, imagina uma montanha e aí chove, e aí a água começa a correr por um caminho, naquele caminho que faz um pequeno sulco ali naquele morro. A partir dali, cada vez que chover, a água sempre vai correr por aquele mesmo caminho. Tá? Então essa analogia é para você entender o seguinte, mãe. A ligação ou a conexão ou a desconexão emocional com seu filho não acontece na fase adulta. A sua casa, por exemplo, a casa onde você mora ou o apartamento onde você mora. Pensa comigo, mãe, não surgiu do nada, não é verdade? Primeiro foi feita uma fundação, em cima dessa fundação foram criadas ali as paredes, e aí sim a sua casa surgiu. Então quando uma mãe fala assim, meu filho agora, adulto, se afastou, não conversa comigo, ele não confia em mim. Então vamos lá, o que gera isso? Quando eu falo de afastamento, não quer dizer que seu filho, cada um tem um comportamento, mas o que demonstra um afastamento? Por exemplo, o seu filho, ele não sentir abertura para falar com você, talvez sobre os problemas que ele tem, ou não se abrir para falar dos sentimentos que ele tem, ou é aquele filho que de repente só procura a mãe quando precisa de um favor, Esse favor pode ser precisar de dinheiro, precisar que você ajude a ficar com o filho dele, Tem filhos que só conversam com a mãe, sobre banalidades, aquela conversa superficial. Tem muitos filhos que não têm uma abertura, para de repente dar aquele abraço apertado, olhar nos olhos, e falar, talvez, o eu te amo, ou te agradecer por alguma coisa. Então, claro que nisso aí tem o jeito de ser do seu filho, O seu filho pode ter um jeito dele próprio de ser, O que não quer dizer que ele não possa ser mais afetivo. Essa dificuldade, muitas vezes, no afeto, de demonstrar um carinho, de falar uma palavra carinhosa ou de agradecer, tem a ver muito com aquilo que aconteceu na infância. Por isso que eu falei, claro que tem uma grande parcela de responsabilidade, se o filho já é adulto, que é dele. Mas tem uma parcela muito maior que tem a ver com a forma como ele foi criado, com a forma como você, mãe, tratou o seu filho. Então esse afastamento, esse distanciamento, assim como a sua casa não surgiu do nada, primeiro teve que ser feita uma fundação para depois subir as paredes, pensa no seguinte,
A criação do seu filho é da mesma forma. Então, seu filho, se ele hoje adulto, ele não tem, né, uma afetividade ou uma proximidade, ou se você percebe, né, um distanciamento emocional, isso não surgiu na fase adulta, não surgiu na adolescência. O que eu falo em todas as lives, mãe, é para você entender que tudo isso começa lá na infância. Eu sempre faço uma analogia com o machucado, né? Se seu filho, quando é criança, ele machuca, ele cai, se corta, aquela ferida é visível, né? E claro que você vai, como mãe, como pai, você vai cuidar daquilo. Você vai limpar, vai passar um antisséptico, vai colocar lá um esparadrapo, um gaze, um band-aid. É diferente das feridas emocionais, que é o que eu trato, que é o meu trabalho. Uma ferida emocional, ela não tem uma marca visível, né? É uma dor silenciosa, é uma dor oculta, e isso fica gravado no inconsciente do seu filho. E como que você pode ter provocado isso, mãe? Então, quando você fala que o seu filho adulto, ele tem um distanciamento de você, ou ele não consegue, né? Ou você não se sente tão próxima dele, ou ele próximo de você, é muito importante fazer uma autorreflexão para entender como foi a sua criação. Hoje mesmo eu conversei com uma mãe que vai passar por atendimento comigo, e a questão dela, olha que interessante, não tem a ver com a questão de relacionamento, ela me procurou por causa de trabalho. Então, assim, a dificuldade de colocar funcionário, o funcionário entra, vai embora, e ela falou que ela fica muito brava, porque quando ela olha, né, na câmera que ela tem lá, os funcionários, em vez de estar limpando, estão conversando, não se empenham, não se dedicam. Eu falei, olha, realmente é um grande desafio para qualquer pessoa, né, que tem uma empresa ou que tem que ter empregados. Não é fácil, eu sei que é uma tarefa árdua, né, porque eu sempre falo, pessoas querendo emprego, você acha em qualquer lugar. Pessoas querendo trabalhar, você já vai reduzir muito a quantidade de pessoas. E pessoas para serem líderes, né, ou seja, liderar mesmo, a si mesmo no trabalho ou liderar uma equipe, aí é realmente um grande desafio. Então, conseguir conduzir, né, um funcionário não é muito fácil. Mas o que me chamou a atenção é ela falar que ela fica muito brava, e ela contou, ela sempre foi muito trabalhadora, desde pequena, sempre teve emprego, sempre foi dedicada. Eu falei assim, olha, a sua educação te levou a isso, esse é o lado bom. Mas também a sua educação te levou a ser tão intolerante. Ela falou, hoje eu sou um pouco mais tolerante do que eu era muito mais explosiva, eu era muito mais reativa. Mas ela continua sendo ainda reativa. O que ela consegue fazer é controlar um pouco mais o comportamento dela. Mas mesmo assim, ela se percebe sendo, né, às vezes no tom de voz, no jeito de falar, agressiva com os funcionários. Eu falei, olha, presta atenção, mãe. Não, presta atenção. Ela não estava trabalhando na questão da maternidade, estava trabalhando na questão do trabalho. Falei, é só no trabalho que você é assim? E aí ela falou, não, realmente eu sou assim também, né, em outras áreas da minha vida. Falei, olha, possivelmente você teve alguém que era muito assim com você. Ela falou, minha mãe. Então, a mãe dela foi uma mãe muito dura, né? Mãe que trabalhou fora, né? Criou 6 filhos, aquela dificuldade toda. Então, eu entendo, eu sempre falo isso, né, mãe? Eu entendo o fato da mãe dela ter sido assim. Ela, como adulta agora, também entende o fato da mãe dela ser assim. O que é diferente é do que ela, como criança, sentia quando a mãe dela era assim. O fato da mãe dela, né, se sentir, o fato da mãe dela ser muito dura, ser muito exigente, cobrando, né, de uma forma mais rígida, né, ela, adulta, entende, mas ela, como criança, tem uma outra coisa que impulsiona o comportamento dela, que é o sentimento. Então, vamos imaginar essa mulher que hoje é muito dura com os funcionários, às vezes é impaciente, tem um tom de voz mais agressivo. O que ela está demonstrando quando o funcionário, ao invés de fazer o trabalho dele, de limpar, fica ali conversando, o que faz ela agir dessa forma? É um sentimento chamado raiva. E de onde vem essa raiva dela? Vem da infância. Em relação à mãe dela, ou seja, esse jeito da mãe dela, apesar dela entender, apesar de tê-la feito ser muito esforçada, trabalhadora, faz ela também ser muito impaciente. Então o que eu mostrei para ela, eu falei assim, olha, o lado positivo desse jeito de ser da sua mãe é que você se tornou uma mulher esforçada, dedicada, trabalhadora. Mas também é isso que faz você ser muito intolerante e impaciente. E por que você é intolerante e impaciente? Porque, no fundo, você como criança tem uma sensação de não capacidade. Porque se a mãe é muito dura, é muito rígida, a criança
ela não consegue compreender os motivos da mãe. A mãe tem os motivos dela, óbvio. Se a mãe tinha que trabalhar fora, criar 6 filhos, não tinha como não ser talvez tão rigorosa. Mas é essa compreensão que você precisa ter, mãe. O que fica gravado no emocional, no coração, ou que é o que eu chamo do inconsciente do seu filho. Fica gravado nele uma sensação de não capacidade. Ou seja, se a mãe é sempre crítica, se a mãe sempre exige, a criança ela tem a sensação de que parece que nada do que ela faz é bom bastante. Então, essa é uma dor oculta, essa é uma agressão oculta que você muitas vezes pode estar fazendo. Então, no exemplo dessa mulher, fez ela ser muito trabalhadora, ok, que é positivo, mas mesmo assim ela tem um desgaste emocional muito grande ao lidar com relações. E agora, como ela está trabalhando no comércio, né, deixou de trabalhar em empresa e trabalhando no comércio, também é algo que a mãe fazia e eu mostrei para ela. O que é esse movimento seu? É um movimento do seu inconsciente querendo ser igual à sua mãe. Apesar da sua mãe já ter falecido, eu falei para ela, o que você está fazendo é o seguinte, eu vou trabalhar na mesma coisa com a minha mãe, porque dentro de você é assim, mãe, olha só, eu sou tão legal que hoje eu trabalho na mesma coisa que você faz. Olha só, mãe, eu sou tão legal que eu sou dura com meus funcionários como você era dura comigo. Então, tudo isso é uma coisa que fica gravada no inconsciente. Então, mãe, quando você fala que o seu filho adulto, ele não tem uma ligação afetiva com você da forma como você gostaria, é importante entender que muitas vezes você praticou o que eu chamo das agressões ocultas. São agressões que você não tinha consciência, que não era intencional. Então, uma mãe, por exemplo, como essa, que foi muito dura na educação, muito rígida, muito, cobrava muito, claro que ela queria o melhor para a filha, mas o que acontece é que faz a filha também se tornar uma pessoa extremamente exigente e também cria um afastamento emocional, porque, pensa comigo, você consegue conviver ou você gostaria de conviver com alguém que te critica o tempo todo, que te cobra o tempo todo, que exige, com uma certa rigidez? Você não se sente à vontade. Então, é o que eu falei, a sua casa não surgiu do nada. Primeiro foi feita uma fundação e subiu as paredes. O comportamento do seu filho adulto também, mãe, não surgiu do nada. Ele vem de toda uma base. Aquela ferida que eu falei, que é uma ferida oculta, ela decorre de muitos comportamentos que você tem. Por exemplo, comparar filhos, Às vezes, na melhor das intenções, a mãe compara. Então, precisa lembrar, se você faz isso com seu filho, de comparar, às vezes, com o irmão, comparar com um parente ou comparar com outras pessoas. Qual que é o problema da comparação? O problema é que quando você compara, você está salientando o que o seu filho tem de pior. Então você pega o melhor do irmão. O seu irmão tira nota 10 em matemática e você tira nota 6. Então quando você faz essa comparação, sem perceber, você está agredindo o seu filho. Você está criando nele uma sensação de que ele não é bom bastante. Eu já contei aqui em outras lives de um médico que eu atendi, ele estava passando por um processo de separação, e quando eu vou trabalhar todo o emocional, apesar de ser um adulto em separação, eu quero ver qual é o emocional que tem da história dessa pessoa. Então eu volto na infância dele e a mãe fazendo esse tipo de coisa, comparando, Então se você não estudar, você vai ser tipo um Zé Ninguém. Então comparava com pessoas que não tinham recursos financeiros, com pessoas que tinham trabalhos que não eram tão bem remunerados e não tão bem vistos, vamos colocar assim, pela sociedade. Então assim, apesar de ter se tornado um médico muito bom e ganhado muito dinheiro, a sensação dele era de não valor. E o que ocasionou isso no casamento dele foi que ele também tentou ser um bom marido, trabalhando muito, que é bom, é lógico, então ele conseguia viagens e presentes caros, mas ele falhou na questão do afeto, da conexão afetiva. Então, eu estou dando esse exemplo, mãe, para você entender que quando você me diz que o seu filho, talvez ele não te respeite ou ele responda de uma certa forma que não é aceitável, se um filho responde com você usando palavrões ou criticando, ou te desprezando, não é um comportamento aceitável, mas esse comportamento dele também tem uma origem. Quantas vezes o comportamento que você teve como mãe, você não percebeu que também desrespeitava o seu filho? Então, muitas vezes, mãe, você falha por não entender sobre a linguagem emocional, que é o que eu procuro mostrar aqui nas lives, que é importante que você aprenda, Então, por exemplo, o seu filho ele pode ter sido abusado por você moralmente, ele pode ter sido abusado por você afetivamente, emocionalmente,
O que é abusado? Como eu falei, às vezes é um jeito crítico de falar, às vezes o seu jeito, usar palavras que diminuem, né, a autoestima, a autoimagem do seu filho. Coisas, eu vou pegar aqui exemplos, né, mãe? Não estou dizendo que você fez isso, né? Mas, você é incompetente, você é burro, você é desleixado, né? Então, isso tudo, por mais boa intenção que você tivesse, mãe, o seu filho como criança, ele não consegue compreender, ele não consegue entrar na sua mente, ele não consegue ler o seu pensamento, que você falou isso numa boa intenção. Ele não consegue entender que você comparou numa boa intenção de incentivá-lo. O que registra nele é no emocional, é um sentimento de não valor, ou seja, eu não sou bom bastante para minha mãe, bom, né, o aceitável para minha mãe é o fulano, o aceitável para minha mãe é o meu irmão, o aceitável para minha mãe é o filho da vizinha, né? Então ele se sente muito inadequado nessa relação com você e aí sim cria essa coisa chamada ressentimento. O que é o ressentimento? É o sentir a mesma coisa várias vezes. Por isso que eu falei logo no começo da live, se você não pegou, a chuva cai, então tem um morro. Aí passa ali por um pedaço de terra que está um pouco mais fundo, a água escorre por ali. Toda vez que chove, a água vai começar a passar por ali, e cada vez que a água passa por ali, é o que aconteceu, né, lá no litoral de São Paulo, né, quando desbarranca ali o morro, porque que é aquele excesso de água, então foi passando, cria, né, faz um corte ali, e aquela terra, ela vai por, né, desce pelo morro. Então, a analogia para você entender assim, quando você, sem perceber, usa palavras, usa um tom de voz, você cria esse caminho, né, dentro do circuito neural do seu filho, isso vai realmente criar nele cada vez mais uma sensação de, tá vendo, minha mãe não gosta de mim, tá vendo, eu não tenho valor para minha mãe. Não é uma coisa consciente. Ele começa a ter consciência disso, depois dos 8, 9 anos, ele começa a ter mais consciência, mas até então, o que acontece, uma ótima noite, quem está mandando boa noite, o que acontece é que seu filho, ele não questiona, né, as suas palavras, ele não questiona a sua crítica, ele apenas vai assumindo que essa é a realidade dele. Como é uma coisa inconsciente, eu sempre falo que na adolescência isso começa a eclodir, aonde o filho começa a se tornar mais rebelde, mais reativo, falar, você não sabe de nada, não querer te ouvir. Então, quando você quer evitar que o seu filho ouça pessoas de fora, pessoas que podem levá-lo para o caminho das drogas, eu sempre alerto isso, mãe, que na verdade, né, o problema do seu filho com drogas não é a droga em si, é a companhia que leva eles para a droga. E uma vez que ele experimenta a droga, se ele tem uma dor emocional, a droga normalmente vai amenizar essa dor emocional. Então vira o efeito cascata, né? Eu começo a usar droga porque a minha amiga usa, o meu amigo usa, eu quero fazer parte dessa turminha, né? E depois, como ele experimenta e ele tem uma sensação, de repente, de liberdade, ou aquela dor emocional ameniza, ou seja, ele se sente capaz, ele se sente, né, mais dono de si, mais poderoso, a droga vai virando cada vez mais uma necessidade. Por quê? Porque a droga ativa, né, circuitos neurais nele de bem-estar, de empoderamento, na verdade. Né? Só que cada vez mais ele precisa de mais droga, porque o efeito é mais rápido e a pessoa vai viciando. Eu falei isso outro dia numa live. Né? Então, a questão das drogas tem todo um entorno que é muito prejudicial. Então, o que leva o seu filho a usar drogas é ele começar a ouvir amigos e amigas, a se sentir acolhido em um ambiente que não é o familiar. Ele não se sente ouvido dentro de casa. Então, muitas vezes seu filho, quando é criança, ele fala, né, de uma dor emocional, de um sentimento, e a mãe às vezes dá boa intenção também, isso não é nada, deixa isso para lá, isso é besteira, né? Então, o que acontece é que isso vai gerando nele assim, bom, mas então o que eu sinto não tem valor para minha mãe, então que valor eu tenho para minha mãe? Veio aqui uma pergunta, como é que esse filho vai se comportar com o marido? Então, é uma questão assim que o comportamento do adulto, é preciso investigar, Davi, várias situações, né, para entender o que aconteceu. Porque como a pessoa vai lidar com essa ferida emocional que eu falei, tem dois caminhos, né? Ou ele vai para a reação, né, ou para o confronto, ou ele vai para a submissão. Então, numa relação com pai e mãe, né, por que é importante a mãe e o pai saberem lidar sem usar agressividade? Porque a agressividade, a falta de paciência de um pai e de uma mãe, faz o filho normalmente entrar no sentimento do medo.
E quando a criança sente medo, como qualquer outro ser humano, ela vai ter sempre dois caminhos, né? A luta ou a fuga. O que é lutar? É confrontar. O que é fugir? É entrar na submissão, né? Como o marido, muitas vezes ele se torna um marido agressor, né? Ou se torna também muito submisso, né? Independente se é homem ou mulher, né? Você perguntou de marido, mas independente, tanto homem quanto mulher, ele acaba entrando nesses papéis, porque o que acontece no casamento é a reprodução das dores emocionais que não foram curadas na relação com pai e mãe. Eu já falei isso em outras lives, não é tema dessa live, mas entenda o seguinte, num casamento, existem 3 casamentos acontecendo ao mesmo tempo, tá? O casamento real, que é esse que a pessoa consegue perceber no dia a dia, né? Então é mais afetivo, tem mais contato, é mais briguento, é mais raivoso. Tem o casamento que é por baixo dele, que são as necessidades não atendidas, um casamento de necessidades inconscientes, e o casamento original, que é o casamento com nosso pai e nossa mãe. Então, aquelas dores não resolvidas na relação com nosso pai e nossa mãe determinam as necessidades que nós temos, muitas delas inconscientes, que a gente leva para o nosso casamento real. Então, para resolver uma questão de relacionamento, eu sempre também vou até a infância, porque ali eu vou encontrar as raízes dos conflitos que estão acontecendo, às vezes da dificuldade de proximidade, da reatividade. Então, todos os comportamentos que eu falo de mãe com filho também se aplica na relação casal, né? Não importa se é casal homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, né? Isso é indiferente, mas são comportamentos que têm origem em necessidades que não foram atendidas, não foram supridas na infância, né? Então, quando eu falei da questão do abuso, né? Abuso emocional, do abuso moral, porque tem muitos pais que não percebem as palavras que usam ou a forma que estão usando, né? Um outro tipo de agressão é quando o filho não se sente protegido. Então pensa num triângulo, né? Tem 3 vértices. Então tem uma vítima, tem um agressor e tem alguém que fica no papel de salvador. Quem que normalmente a criança vê como salvador é o pai ou a mãe. O problema é que às vezes o agressor, por exemplo, vamos supor que o pai é agressivo com o filho, né? Ele bate, ele xinga, né? Ele grita. Então, nesse caso, o pai, o masculino é o agressor, o filho, a criança, é a vítima, e a mãe deveria, entre aspas, estar no papel de salvadora. Isso na percepção da criança. E às vezes a mãe não consegue proteger o filho, ela não confronta o marido, né? Isso pode acontecer com, né, se o marido é o agressor, se um irmão é o agressor, se na escola existem agressores. A expectativa da criança é que a mãe ou o pai entrem no papel, né, do salvador, da defesa. E quando isso não acontece, né, a criança ela se sente desamparada. E aí acontece uma desconexão emocional, afetiva. É natural isso, né? Eu já falei várias vezes sobre abuso sexual. Então, às vezes, a criança tem um abusador, e o abusador guarda isso que eu já falei em várias lives, mãe. O abusador é alguém muito próximo, né? Então, é alguém da própria família, é um amigo muito próximo, um vizinho, né? Então, o abusador, ele sempre ameaça a criança, né? Se você contar o que eu vou fazer. E a criança não consegue, não tem discernimento. Então, por causa do medo, ela não compartilha. O pior é quando ela compartilha, ou seja, ela fala, ou alguém fala com o pai e a mãe, e o pai e a mãe não fazem nada. Ou acusam a criança de ter permitido, ou simplesmente não fazem nada. Então, essa é uma sensação de desproteção e aumenta a sensação de não valor. Então, é importante você estar atento quando o seu filho apresenta mudanças de comportamento, para procurar entender o que aconteceu. Mudança de comportamento, não quer ir mais para a escola, chora para ir para a escola, né? Não consegue mais prestar atenção, começa a ficar muito quieto. Então, toda mudança de comportamento, principalmente numa criança, tem um fator emocional. Ele pode estar ligado à situação na escola, pode estar ligado a bullying, pode estar ligado a um abuso e ela não tem coragem de contar. Às vezes ela não consegue nem entender. Então tem pai que fala assim, meu filho está agora no celular, agora eu vou deixar, vou largar, né? Vou abrir mão, porque não adianta. Olha só, quando você abre mão do seu filho, você está cometendo um crime terrível, porque, na verdade, o seu filho precisa, né, desde pequeno, na adolescência, até como adulto, ele precisa da sua orientação, mas principalmente na infância e na adolescência, se você abrir mão de orientar, se você fala, não aguento mais, então deixa ele fazer o que ele quer ficar na TV, ele fica, ele quer ficar no celular, ele fica, não quer estudar, não estuda, esse é um crime, porque é o seguinte,
Lembra que eu falo que o amadurecimento do cérebro do seu filho não é um cérebro maduro como o seu, mãe. Né? O amadurecimento acontece depois dos 24 anos. Então pensa que um adolescente, ele é impetuoso nas decisões e não são decisões totalmente lógicas como é a sua decisão. Então, se você fala, eu vou abrir mão do meu filho, se ele quer ficar no celular, eu não vou mais falar mais nada, você está cometendo uma falha muito grande, porque você está partindo do pressuposto que seu filho entende as coisas como você entende, que ele entende as necessidades como você entende, que ele consegue pensar no futuro como você pensa. Não é assim. Ele só vai estar com o cérebro maduro depois dos 24 anos. Por isso que o adolescente ele é impetuoso, ele toma as decisões meio estabanadas, que não tem muita lógica. Por quê? Porque ele ainda está aprendendo. Ele tem um pouquinho mais, óbvio, de maturidade do que uma criança pequena, né? Mas mesmo assim o cérebro dele, né, essa parte do cérebro que ajuda na tomada de decisões, que ajuda nas reflexões, não está, né, totalmente pronto. Então, ele vai amadurecendo aos poucos. E na adolescência, como eu falei, é o momento em que ele está começando a verificar aquelas informações que foram introjetadas na infância, o que é verdadeiro, o que não é, o que meu pai falou, o que minha mãe falou, que realmente faz sentido ou não. Porque ele está amadurecendo um lado dele, que é o lado, né, que a gente, dentro da análise tradicional, é chamado do pai crítico, pai amoroso, do adulto dele, né? A Tati mandou uma pergunta, se tem curso para resolver problemas de casamento. Na verdade, Tati, tudo que eu falo aqui para mãe com filhos, eu falo de relacionamentos, tá? Então, quando se fala em problemas de casamento, são problemas que são, como eu acabei de falar, são dores emocionais que nós todos trazemos da nossa infância. E quando a gente não se propõe a fazer uma terapia, porque infelizmente, quando é que a pessoa procura uma terapia, por exemplo, de casal? Né? Quando as coisas estão ruins. Né? A gente não procura uma terapia para evitar as coisas ruins acontecerem. Da mesma forma que tudo que eu falo aqui é para mães que estão mais conscientes, que querem evitar problemas no futuro. Né? Então, um problema na infância vai afetar a adolescência na relação com a mãe e com o pai, vai afetar na juventude a relação com a mãe e com o pai, e vai afetar a relação desse jovem ou dessa menina quando ela entrar num namoro, num casamento, vai afetar, porque são dores emocionais não resolvidas, né? Tentei trabalhar, deixa eu ver aqui, olha. Eu sou aquela mãe que quando meus filhos pulavam eu não gostava, mas tentei trabalhar, foi meio difícil, mas eles dois adoeceram recentemente, vi que é melhor meus filhos pulando. Eu lembro que eu falei sobre isso com você, mãe, que era melhor os filhos pulando do que doentes. Mas, né, se você me escutou, eu vou falar sobre isso agora no final, de uma oportunidade que vocês têm, né, de poder trabalhar com seus filhos de uma forma mais orientada, mais consciente, né? Então, voltando na pergunta da Tati, problemas do casamento. Eu tenho treinamentos, né, de imersão que ajudam muito a melhorar, salvei já milhares de casamentos, assim como milhares de pessoas resolveram separar, porque não tinham, né, não tinha mais o afeto necessário para manter a relação. Ou os atendimentos, né, eu também faço atendimentos online. Uma coisa encaixa na outra, da relação com os pais para os filhos. Sim, né, um comportamento, a gente chama de... Os nossos comportamentos, eles são repetitivos, ou seja, aquilo que eu aprendi, eu repito, porque isso está gravado no meu inconsciente. Lembra de novo da água que passou, né, por aquele risco na terra e depois foi passando só por ali e aquele risco foi aumentando até virar, de repente, né, uma vala muito grande? É isso que acontece. Nossos comportamentos são aprendidos. Nosso jeito de ser, a grande parte do nosso jeito de ser, nós aprendemos daquilo que nós observamos, que nossos pais faziam conosco, de como eles se tratavam. Então, por isso que é importante, quando eu falo sobre a relação, né, meu filho hoje não fala comigo. Se você usou de agressividade, se você usa de impaciência, ou se você é muito impaciente, você está criando cada vez mais risco, cada vez mais feridas, né, ocultas no seu filho, que vão fazer esse afastamento. Né? Então, perdão, às vezes a mãe, outro dia uma mãe mandou uma mensagem, eu sou dessa mãe, eu não tenho tempo, né? Meu filho reclama que eu não tenho tempo. Eu falo, então mãe, se você percebe que está falhando nisso, eu pergunto, o que é mais importante? É mais importante você arrumar a casa ou você dar atenção para o seu filho? É mais importante, sei lá, né? A roupa está lavada ou você dá atenção para o seu filho? A roupa você pode lavar no dia seguinte, agora o tempo com seu filho não volta, né? Então, a mãe falando isso para mim, eu percebo que eu não tenho tempo, eu sei que hoje,
né? A vida nossa é muito corrida, mas mãe, o seu filho é uma prioridade, né? Para mim, filho é prioridade acima de qualquer coisa, né? Então, claro, você não pode deixar de trabalhar para ficar com seu filho, mas o tempo que você está com ele, às vezes não é um tempo em que você realmente dedica para ele, né? Às vezes seu filho pede alguma coisa, você mal olha para ele, ou às vezes você até tem um tempo, mas aí você está olhando para o seu WhatsApp, você está olhando no seu Instagram, ou você está olhando para a TV. Então, muitas vezes você não percebe a falta de tempo, né, que você, pelo pouco tempo que você tem, você não consegue dividir melhor o seu tempo para dedicar para o seu filho, principalmente quando ele é criança. Então, da mesma forma que eu falei, a sua casa não apareceu do nada, ela teve que ser construída, começando pela fundação, começando a colocar um tijolo em cima do outro. A desconexão com seu filho também são tijolos que foram colocados e criaram paredes. Pelo contrário, se você usa a linguagem emocional que eu ensino, você cria cada vez mais pontes, ou seja, você cria conexões cada vez mais fortes com o seu filho, para que lá na frente ele possa ouvir você, ele possa respeitar sim você, como tem que ser respeitada, e escutar, porque você como mãe quer o melhor para o seu filho. Eu entendo isso, né, mas nem sempre aquilo que você comunica para o seu filho, ele tem esse entendimento. Por quê? Porque ele tem um cérebro que está num processo ainda de aprendizado. Então, quando você abre mão, ou quando você fala que não tem tempo, né, eu falo que é um crime no sentido de você estar não dando prioridade para quem deveria ser sua prioridade, que é o seu filho, para o tempo que deveria ser prioridade, que é o tempo com o seu filho, né? Então, o seu filho, ele tem uma personalidade dele. Eu já falei que você, como mãe, tem que ter habilidade, porque tem um filho que é mais acessível, tem outro filho que é mais difícil, tem um filho que é mais carinhoso, outro filho que é mais fechado, tem aquele filho que se abre e conversa mais, o outro que não é assim. E você tem que saber lidar com cada um, porque não adianta usar o mesmo formato de educação para filhos diferentes. Agora, usar o formato de educação tradicional, usar um jeito, né, de impaciência, de autoridade, de autoritarismo, autoridade você é, mas é diferente de ser tirânica ou autoritária, no sentido de eu mando aqui, você só obedece. Eu sei que deveria ser dessa forma, né, você falar e o seu filho obedecer, mas o problema é que você às vezes confunde obediência com subserviência, né, ou seja, você não pode questionar. Então essa dificuldade de comunicação, né, pode ser que foi criada, mãe, lá na infância, porque você não escutava, você não aceitava um não do seu filho, você não conseguia argumentar com ele quando ele não te obedecia, ou quando ele até falava, eu não gosto de você. Não, ele tem o direito de não gostar de você. Não quer dizer que ele não gosta de você para sempre. Talvez ele está falando que não gosta de você naquele comportamento que você teve. E aí você escuta que ele não gosta de você, aí você vem com um monte de sermão, um monte de palavra dura, ou se ele discorda de você, ou se ele não faz o que você pede, você entra com, né, um tom mais agressivo, ou um jeito impositivo. Isso, na verdade, não é comunicação. Você, na verdade, corta a comunicação. Então, o seu filho ele pode estar tendo dificuldade com você pela forma como ele foi criado. Então, eu sempre peço que você analise, mãe, como foi, né, a infância dele, como foi a gestação dele. Na infância, talvez você não teve tempo, teve que deixá-lo muito tempo sozinho. Eu entendo, você entende, o seu filho como criança não entende. Então o seu filho, ele pode falar assim, mãe, eu entendo que você me deixou. Ele pode entender, mas se ele não trabalhar o emocional dele, ou seja, uma criança, ela tem uma sensação de abandono, ela tem uma sensação de não amor. Isso eu já falei em várias lives para você. Isso é natural e cabe aos pais saberem preencher essa dor dele. Agora, se você usa de agressividade, se você perde a paciência, se você usa da tirania, de palavras duras, você cada vez mais cria essa desconexão, né? Eu não consigo fazer meu filho obedecer o pai, respeitar... Bom, então, você está falando que é um problema do pai com o filho, mas se o pai grita com o filho se afasta desse pai, óbvio, né? Então, você pode tentar, na verdade, conversar com o seu marido para mudar o jeito, né? Mas o que acontece assim, se o pai, como eu falei, é muito autoritário, talvez em alguns momentos ele obedeceu por medo, só que ele entrou na reatividade.
É o que eu falei, diante do medo, luta ou fuga. Ele fugiu por um tempo e talvez agora ele está no momento de confrontar. Né? Sabe aquele momento em que o pai batia na mãe, o filho não conseguia proteger, depois ele cresce, quando o pai vai bater na mãe, ele vai para cima do pai, e aí ele consegue parar com a briga? Então, ele sempre teve medo, chegou no momento em que ele confronta, né? Ou seja, ele enfrenta. Né? Então pode ser esse o problema. E aí quanto mais o filho enfrenta, mais o pai se torna autoritário. Quem tem que ter maior habilidade? Não é o filho, é o pai. Então, quem deveria ter mais flexibilidade de acolher até a raiva do filho, as broncas do filho, né, as demandas dele, tem que ter o coração aberto para poder escutar, acolher, para saber direcionar. Tudo isso eu ensino, eu falo, né, dentro do TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, e também, né, deixa eu ver aqui, olha, a mãe está complementando aqui, eu não consigo, peraí... Como lidar então com o filho que é fechado? Só conversa quando quer. Às vezes é difícil lidar, principalmente, quando eu vou ler o resto, principalmente na pré-adolescência. Então, é o que eu falei, né, na pré-adolescência um filho que é fechado. Esse jeito fechado tem um jeito de ser do filho, mas é claro que o que é preciso, como eu sempre falo, é a flexibilidade, a mãe está muito no coração, para conseguir ouvir. Então, assim, buscar restabelecer esse canal, essa conexão com o filho, é extremamente importante, porque se o filho é fechado é porque ele não sentiu abertura, ele não teve essa abertura na infância. Às vezes, como eu falei, eu sei que não foi por maldade que a mãe fez isso, mas às vezes não escutou, né, quando o filho falou alguma coisa, ou não deu o devido valor. Isso não é nada, isso é besteira, deixa isso para lá, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está fazendo. Então são tipos de falas, de comandos que vão fazendo a criança se fechar. Se ele está na pré-adolescência e precisa se abrir, o que você precisa fazer? Você precisa sentar, precisa olhar nos olhos, precisa ter paciência, como você falou. Né? Agora, paciência no sentido de escutar e não confrontar o que ele fala, não ir contra o que ele fala. É saber como acolher, o que acolher e depois de acolher, saber como conduzir. Então tudo isso são coisas que eu sei que na educação tradicional você não aprendeu e na educação tradicional você não fez. Então é um momento que ainda dá tempo de você restabelecer essa conexão, se é um pré-adolescente, porque senão isso cristaliza cada vez mais. É o que eu falo das defesas. O filho vai criando cada vez mais defesas e vai se afastando cada vez mais. Né? Então, deixa eu ver aqui. Tem uma mãe narcisista que me fez sofrer muito e decidi me afastar. Existe uma forma de lidar com esse tipo de mãe? Sheila, olha só. Meu pai me ensinava uma coisa, né, que ele falava o seguinte. Quando uma pessoa está afogando, muitas vezes o salva-vidas vai até lá e às vezes ele tem que dar um supapo, né, dava um soco no cara para desmaiar. Porque a pessoa quando está afogando, né, chega alguém para salvar, ela agarra na pessoa, né, e às vezes os dois morrem afogados, porque a pessoa não consegue mexer os braços e nadar para tirar a pessoa que está afogando, porque é um desespero. Né? Então quando você fala assim, olha, eu me afastei, muitas vezes é necessário você se afastar, né? Por quê? Porque uma mãe narcisista tem uma dor que ela precisa trabalhar. E se ela não trabalha isso, ela vai continuar sendo como ela é. O que você pode fazer é mudar o seu jeito de olhar para essa mãe, né? Porque ela tem uma dor emocional. Né? Agora, você não vai conseguir mudar a sua mãe. Ela precisa de buscar ajuda. Porque uma mãe, como eu falei, quanto mais velha a pessoa é, quanto mais adulta a pessoa é, mais barreira, mais resistência, mais dificuldade. Ela só vai conseguir mudar isso se ela buscar uma terapia. Né? E você também buscar um processo de terapia para você saber como lidar com essa mãe. Porque, na verdade, também ela tem um monte de necessidades. Se ela é narcisista, tem um monte de dor emocional, tem um monte de vazio emocional no coração dela, na infância dela. E muitas vezes você saber olhar para essa mãe com olhar, ok, tem uma mulher adulta aqui, mas dentro dessa mulher, dessa adulta, tem uma criança. Isso, mãe, vale para você também, tá? Para qualquer filho, por maior que ele seja, procura sempre imaginar que dentro dele, por mais que ele tenha 30, 40 anos, tem uma criança com algumas necessidades. Ele precisa de um direcionamento, sim. Ele tem algumas necessidades que você pode ajudar, sim. E também precisa colocar o quê? Regras e limites, que é o que eu sempre falo. Né? Então isso é muito importante. Então, mães, olha só, o que eu quero falar para vocês, né? Eu sei que vem muitas perguntas aqui, eu nem sempre consigo responder, né, a todas as demandas que vêm, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, por isso que eu criei uma comunidade chamada Maternidade Consciente, porque é exatamente para você, mãe, que tem dúvidas com seu filho que é criança, com seu filho que é adolescente, que tem dificuldade com o filho maior, de comunicação,
tem dificuldade para orientar, que normalmente se pega tentando fazer o melhor e aí se vê sem paciência, e de repente já está gritando, já está brigando e criando cada vez mais afastamento. É para você, mãe, que está desesperada porque não sabe o que fazer, se sente sozinha, não tem muitas vezes o suporte do companheiro, não tem o suporte da família, que tem um monte de dúvidas e não sabe onde buscar ajuda. A comunidade Maternidade Consciente é por assinatura e é exatamente para você, mãe, que quer, né, manter essa conexão com seu filho, quer criar essa conexão que foi perdida na infância. É para você que procura ajuda e não acha, é para você que todo dia se compromete a ser diferente, a ter mais paciência e se vê de novo ficando impaciente, brigando. É para você, mãe, que quer que o seu filho cresça emocionalmente equilibrado. É para você, mãe, que não quer que o seu filho ouça pessoas de fora que podem levá-lo para o mau caminho. É para você que quer evitar o problema de filho usando drogas. É para você, mãe, que quer evitar o filho bebendo, feito um doido, né, na noite. É para você que quer que o seu filho tenha a independência dele, mas mantendo essa ligação e esse respeito de escutar a mãe, de ouvir os conselhos, de validar os conselhos de pai e mãe. A comunidade Maternidade Consciente é para você que deseja isso, ou seja, para você, mãe, que tem consciência de que é preciso manter essa conexão com o seu filho, é possível restabelecer essa conexão com o seu filho. A comunidade Maternidade Consciente, você vai ter acesso a outras mães que têm problemas como você, que vão apontar as soluções que elas encontraram. Você vai poder mandar perguntas e vai ser respondida por mim, pela minha equipe. E uma vez por mês, nós teremos um encontro online, né, mas ao vivo, aonde eu vou escutar qual é essa dúvida, jogar perguntas e, a partir das suas respostas, entender a dinâmica da família, a dinâmica do problema e te dar um direcionamento. Tudo isso funciona através de uma assinatura da comunidade Maternidade Consciente. Se você quer participar, se você quer ter respostas, se você quer ter uma mão para te dar, para te acompanhar, para te orientar, seja o seu filho pequeno, adolescente ou já mais adulto, para alguém que te oriente, como que você faz para restabelecer essa comunicação, é só você mandar "eu quero" aí nos comentários do Instagram e do Facebook. Você mandando "eu quero", a minha equipe vai entrar em contato para te informar como que você faz para participar dessa comunidade por assinatura chamada Maternidade Consciente. Como eu falei, é exatamente para você entender como manter a conexão com seu filho, como fortalecer a conexão, como refazer a conexão se ela está perdida, como você pode fazer para evitar que o seu filho, né, como eu falei, acaba ouvindo os amigos, pessoas de fora e não te escute, para que você consiga manter essa conexão de respeito, mas respeitando a liberdade, a independência dele. Então manda o "eu quero" aí no Instagram, no Facebook, para que você receba informações sobre a comunidade Maternidade Consciente, que é uma comunidade por assinatura. Sim, a Sheila está perguntando se pode participar da Embraterra. Sim, a comunidade, você vai poder participar quando tiver as aulas online. Elas ficam gravadas, então você pode assistir depois, pode mandar as dúvidas e no dia da aula eu respondo. Então, você vai poder mandar as perguntas também, né, não só no dia dos encontros ao vivo, mas também você pode mandar as perguntas que a gente vai estar respondendo, vai estar interagindo com você. Então, independente, até uma mãe falou, eu sou de Angola, não posso participar. Você pode participar, né, porque você vai mandar suas perguntas e a gente vai estar respondendo, eu e minha equipe. E uma vez por mês nós teremos um encontro online, colocando no horário aí, né, de vez em quando mais acessível para o pessoal do Brasil, um pouco mais acessível para o pessoal de fora. Tanto é que, por exemplo, dentro do TRI, que é um curso técnico de reprogramação do inconsciente infantil, eu tenho feito as masterclass no horário para atender mães que moram na Inglaterra, Estados Unidos, em Portugal. Então, a gente vai adaptando. Manda "eu quero" se você tem interesse em participar da comunidade Maternidade Consciente, que a minha equipe vai entrar em contato. Fiquem com Deus, muito obrigado.